Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 5 de agosto de 2022. A nossa leitura hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28. Mateus 16, 24 a 28. Hoje, algumas realidades muito lindas nós vamos aprender com este Evangelho. Então, preste atenção, abra o seu coração, sobretudo na reflexão e na meditação desta palavra, para que você consiga degustar tudo que Jesus tem a nos ensinar. Antes, peçamos a luz e a força do Espírito Santo para bem vivermos esta palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não morrerão, antes de verem chegar o Filho do Homem na glória do seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta palavra, ela é muito instigante, muito interessante, porque Jesus apresenta aqui uma condição para sermos seus discípulos. E veja, Jesus é Deus, e sendo Deus, ele não quer o mal do ser humano, ele não quer o sofrimento, mas ele apresenta a cruz ou a renúncia, tome a sua cruz e siga-me, como uma condição necessária para alcançar a vida eterna, encontrá-la, ganhá-la, tomar posse dessa vida. Isso antes da cruz dele. Então, veja bem, Jesus, ele querendo já salvar a humanidade, nos prepara para a salvação. E é evidente que essa cruz, minha gente, a cruz, São Paulo fala, ela é força, ela é sabedoria de Deus. Deus usa a cruz como uma forma de enganar os sábios, os entendidos, os intelectuais, os orgulhosos, e ela se torna então um distintivo da existência cristã. Se nós somos cristãos, precisamos tomar posse da cruz. Mas veja, o que a cruz comporta em si? Ela comporta uma espécie de terror, ela comporta uma espécie de sofrimento. Jung vai explicar um pouquinho algumas realidades. A cruz, ela de certa maneira nos gera uma espécie de individuação. O que acontece? Quanto mais eu vivo e assumo a cruz do dia a dia, mais indivíduo eu me torno. Olha só, então aqui está uma sabedoria de Deus tremenda, porque nós não sofremos à toa. A nossa cruz, ela vai se tornando uma cruz que nos transforma, que nos faz mais gente, que nos faz mais livres das misérias humanas, que nos faz mais profundos, que nos faz mais serenos. A cruz, ela endireita a nossa vida, sabe? Agora, é evidente que nós temos que entender o contexto da cruz. Jesus não pede que nós tomemos a cruz dele. Ele fala que cada um tome a sua cruz. Portanto, cada um de nós tem uma cruz a carregar. E essa cruz, ela de certa forma, ela se divide em algumas esferas. É a cruz que eu tenho quando eu esbarro na minha própria humanidade. Então eu sou uma cruz e tantas vezes eu vejo a minha própria cruz pesando sobre mim pelas escolhas, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas tendências, pelos medos, pelos bloqueios que sozinho eu tenho. Veja quantas pessoas que, por exemplo, estão endividadas porque são consumistas. Então, quando você esbarra na cruz do teu próprio consumismo, dói deixar de ser consumista. Quando você esbarra na cruz do teu vício, dói deixar de ser viciado. Quando você esbarra na cruz da sua fofoca, do seu pensamento negativo, da sua depressão, quantas são as cruzes que você carrega dentro de você e que você vai ter que dar conta se você quer
assumir a sua cruz. Mas existe uma segunda forma de a gente tocar na cruz, que é quando nós, caminhando no nosso cotidiano, esbarramos na cruz que o outro é. Os outros são uma cruz para nós e nós não temos como entendê-los, porque nós não entendemos nem a nós mesmos. Mas não é verdade que o outro é uma cruz? O outro nos fere com as palavras, o outro nos fere com as atitudes, o outro nos decepciona quando a gente sabe que deveria ser assim, mas não foi assim. Quando a gente esperava desse jeito, mas não adiantou esperar assim. Quantas vezes que o outro foi uma cruz para você? Então aqui a gente abraça essa cruz que é minha cruz. Embora o outro causou a dor, o outro decepcionou, mas você entende que se você abraça isso como cruz, você até liberta o outro. Eu não preciso esperar que os outros façam tudo que eu quero, não. Quando eles não fazem, a gente toma como cruz pessoal, lógico, perdoa, deixa em paz e diz que essa cruz me amadureça. E tem uma terceira cruz, que é a cruz do cotidiano. É a cruz das coisas que não acontecem como eu quero, das coisas que fogem do meu controle. Existem coisas que eu controlo, geralmente são as coisas internas, e tudo aquilo que é externo eu não controlo. Eu não controlo se essa câmera vai funcionar o tempo todo, se esse microfone está captando este áudio, se alguém não vai bater aqui na porta daqui a pouco. Eu não controlo inúmeras coisas. Eu controlo o que tem dentro de mim. O que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, onde eu olho, para onde eu vou. Isso eu controlo. Mas eu não controlo aquilo que é externo. Então, nestes casos, apenas aprenda a amar. Aprenda a amar profundamente as escolhas alheias, as decisões alheias, mesmo que lhe pesem. A cruz, minha gente, é um símbolo de dor, mas também é um símbolo de sacrifício. E a palavra sacrifício significa tornar sagrado o que eu faço. Sacrificere. O ficere vem do fazer, né? Então, eu faço sagrado, sagrado fazer, fazer sagrado. Aquilo que passa por mim, eu posso transformar num verdadeiro sacrifício. Eu pego aquilo, bom ou ruim, e transformo em algo sagrado, pela fé, pela entrega, pela imolação pessoal, sabe? Pela oblação pessoal, a gente vai transformando as coisas do dia a dia em sacrifício. Façamos a nossa meditação. Hoje, Jesus apresenta um caminho para você, para que eu alcancemos a vida. Esse caminho é da renúncia de nós mesmos, de tomar a nossa cruz, de segui-lo. E nós queremos entender que Jesus não vale a pena, Jesus vale a vida. Por isso, estamos dispostos a tomar a nossa cruz. A cruz que eu sou, a cruz que o outro é, a cruz que o cotidiano traz para mim. E essa decisão vai me colocar no segmento de Jesus, onde eu vou me individualizando mais, eu vou entendendo quem eu sou, eu vou chegando mais perto através da dor e do sacrifício da minha essência. A cruz geralmente ela nos exige uma renúncia do ego para que a gente fique com a nossa essência. Quantas vezes eu queria que fosse assim, mas isso é algo do ego. E aí quando eu deixo o meu ego de lado e assumo a minha essência, fica mais simples, fica mais fácil. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, que eu posso te dar hoje? Como que eu posso te agradar se nada eu tenho, se nada eu possuo, se nada de concreto, de tão valioso eu posso encontrar? A minha vida é algo valioso, a vida dos outros é valiosa. Por isso, Senhor, eu quero entregar a minha vida. E para entregar a minha vida eu quero renunciar a mim mesmo, renunciar ao meu ego, renunciar às minhas escolhas erradas, renunciar à minha vaidade, renunciar aos meus julgamentos, renunciar ao meu conhecimento, para que eu fique com a pura sabedoria que vem do Espírito Santo, para que eu tenha certeza, Senhor, de que cada cruz que eu abraço me transforma, me coloca no caminho, me ajuda a chegar na minha essência, me ajuda a transformar em sagrado tudo que eu toco, tudo que me toca, tudo que eu vivo. Amém. Muito bem, então que coisa linda, né? Vamos hoje então ter este pensamento, né? Nós vamos olhar para Jesus e aprender a carregar a cruz com Ele. Carregar a cruz. Talvez o nosso propósito seja carregar a cruz
nos individualizando sempre mais. O que é individualizando? Não é ser egoísta, é eu assumindo minha condição de indivíduo, sabe? De alguém que amadurece na cruz, que cresce na cruz e que ama a partir da cruz. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho que está aqui em cima, tá bom? Para você receber novos vídeos. E também não deixe de deixar o seu like, seu comentário, né? Escreve aí: vou aprender com Jesus a carregar a minha cruz. Cruz que me individualiza, cruz que me traz sabedoria, cruz que é distintivo da minha existência como cristão. Amém? Escreve aí seu comentário, encaminha para as pessoas que você ama também este evangelho, e que Deus abençoe você e sua história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.